Após a perseguição e morte de Jesus Cristo, Pedro foi o principal apóstolo responsável por difundir o cristianismo. Posteriormente, durante o auge da civilização romana, o apóstolo Paulo teve fundamental importância para a expansão do cristianismo e da filosofia cristã. A partir da influência de Paulo, a religião desenvolveu-se inicialmente de forma incipiente entre os romanos, pois os cultos cristãos eram proibidos em Roma e, nessa época, a grande maioria da população romana era pagã. Após as invasões dos povos germânicos bárbaros e com a crescente crise e decadência do Império Romano, a Igreja Católica aliou-se aos bárbaros, cristianizando-os, dominando e conquistando os vastos territórios ocidentais do Império Romano. A Igreja Católica também exerceu papel fundamental na catequização dos indígenas do continente americano no período das grandes navegações marítimas europeias. O fundador da Igreja Católica foi o próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra igreja deriva de outra palavra grega que significa assembleia convocada. Nesse sentido, a igreja é a reunião de todos que respondem ao chamado de Jesus. Jesus Cristo tinha a intenção de fundar uma igreja. A prova bíblica de sua intenção encontramos em: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os principais rituais do catolicismo são o batismo, a confirmação ou crisma, eucaristia, reconciliação ou penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. As principais crenças do catolicismo estão embasadas na crença de um único Deus verdadeiro, que integra também a Santíssima Trindade, que vincula a figura do Divino, o seu Filho, Jesus e o Espírito Santo. A doutrina católica possui 3 pilares que formam a base da religião. São eles a Sagrada Escritura, a Bíblia, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. As 4 marcas da Igreja, ou 4 características da Igreja Católica, são um grupo de 4 adjetivos considerados como características que descrevem as marcas distintivas da verdadeira Igreja de Jesus Cristo, sendo elas: una, que pode ser substituído por única, e quer dizer que a Igreja Católica é a única Igreja de Cristo; santa, que significa sem defeitos, sem mancha ou indefectível; católica, que pode ser traduzido tanto pela expressão na direção de todos para todos, quanto com o significado de universal, no sentido de segundo a totalidade ou segundo a integralidade; e apostólica, porque se fundamenta na fé, no testemunho e no ensino desses apóstolos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as curiosidades sobre a Igreja Católica. O primeiro fato, ou curiosidade, é que a Igreja Católica ela incentiva os católicos a fazerem algum ato de penitência não só às sextas-feiras de quaresma, mas sim todas as sextas-feiras. O segundo fato, ou curiosidade, é que em matéria de abstinência da carne, o peixe ele não conta. Portanto, comer peixe é liberado para os católicos mesmo em dia de jejum ou abstinência. Por outro lado, há pessoas que evitam quaisquer alimentos vindos de animais, porém não há restrição na igreja sobre isso. O terceiro fato, ou curiosidade, é que uma pessoa ela só consegue indulgências para ela mesma ou para uma alma já falecida, mas não podemos transferir as nossas indulgências para outras pessoas vivas. O quarto fato, curiosidade, é que todas as vestes litúrgicas dos sacerdotes católicos, elas têm um significado específico. Por exemplo, a casula, que ela simboliza o amor, e por cima dela é a estola, que ela simboliza a autoridade, ou seja, por cima de tudo, o amor. O quinto fato, curiosidade, é que o tempo mínimo de participação na missa que a Igreja pede a todo católico equivale a mais ou menos 0,65% da nossa vida. O último e sexto fato, curiosidade, é que os religiosos católicos eles também participaram de descobertas científicas, como o método científico, a genética e o sistema universitário.
No Brasil, o catolicismo é a religião que tem o maior número de fiéis e foi trazido na época da sua colonização. O catolicismo representa a maior comunidade religiosa do mundo, sendo que a sua presença é a maior na Europa e na América, porém ainda encontramos na África, Antártica, Ásia e Oceania. E a sua sede fica no Vaticano e o seu líder máximo atualmente é o Papa Francisco.